Nietzsche fala de suas obras, da forma qual ele conseguiu uma autotransformação, autossuperação acima de versões antigas, os quais ele tinha sido durante a sua vida, mas em determinado momento, após uma jornada de muitas leituras, muitas influências com a filosofia, envolvido com as leituras de Homero, Hesíodo, Teógenes, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, enfim, após ele ter lido Schopenhauer, a quem ele deu o mérito de ter despertado sua alma para a filosofia, após ter sido professor de pessoas em faculdade, depois de ter no início ter sido talvez teólogo, coisa que ele foi romper, depois de ter sido filólogo, depois de ser compositor e ter composto canções que não foi bem recebido na sua época, depois de ter tentado ser filósofo, ser docente em filosofia e não ser aceito, Nietzsche simplesmente deu um basta em tudo isso e se retirou para sua solidão. E é nesse ponto que ele diz em Et Homo que a partir dali um eu que estava profundo, um eu emudecido mediante outros eus, e isso ele diz que significa livros, significa ler outras mentes. A partir do momento que ele lia muito, o seu eu ia se ocultando, ia ficando escondido, e o que emergia na sua mente era o produto dos livros, ou seja, de outros eus. Então foi necessário esse afastamento, esse isolamento. Na verdade, Nietzsche, ele encerrou o processo no mundo e começou a sua jornada espiritual, consciencial, sua jornada única e singular na sua vida, após ter percebido que consumir informações, se manter atualizado, buscar na história humana, cada vez mais ficar a saber, aquilo acabou que escondendo, ocultando esse eu profundo. Assim, após muito tempo sem as leituras de livros, Nietzsche conseguiu escrever suas obras mais importantes. Embora ele já tinha escrito Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, já tinha escrito as extemporâneas, Considerações extemporâneas, muitas outros textos, inclusive um texto com Teógenes de Megara, feito palestras de Homero e Hesíodo, mas somente após ter deixado isso de lado, ele foi seguir uma vida errante, e a partir daí o seu eu veio à tona. Isso é o detalhe importante, o que Nietzsche explica de como ele se transformou no que ele era de fato. Isso é se tornar quem nós somos profundamente. É a partir do momento que nós abrimos mão das impressões do mundo, das impressões dos livros, de outros pontos de vista, de outras visões, de outras percepções, de outras histórias, mas nós percebemos que o filósofo antes, ele tinha mergulhado em outras histórias, mergulhou profundamente na filosofia pré-socrática, na tragédia grega. Ele perscrutou as duas pulsões, a pulsão apolínica e a pulsão dionisíaca. Ele percebeu questões estéticas, como isso mudou
a cultura humana e a vida humana, que é a ordem, que é por um lado a ordem, os ideais, que nós podemos resumir no idealismo, e por outro lado as pulsões, o instinto, o lado selvagem, a ruptura, as desconstruções, o caos, e suas renovações, suas reinvenções, reinterpretações, modos diferentes de ver o mundo além da ordem, além da programação, além do status quo, além da homogeneidade, essa visão que emerge e vê além algo extemporâneo, que é o dionisíaco, algo que está além do status quo, além do contemporâneo. Com tudo isso, o filósofo começa a escrever outras obras como Aurora, Humano Demasiado Humano, onde em Humano Demasiado Humano ali ele está livre do sentimento do belo, ou seja, de um ideal, e está livre de toda ideia de idealismo, porque isso é um princípio que parte de uma visão única. É uma visão de que algo detém determinada forma, ou algo detém determinados padrões, ou algo vamos dizer assim, melhor do que o momento atual. É algo que no futuro irá acontecer, sendo que tudo acontece dentro de um eterno retorno, e a vida acontece no instante, de que a busca por esses ideais é uma busca fora de si mesmo, é enxergar a vida no externo e não em si mesmo. E que toda produção que advém do artista é uma produção de si mesmo, do seu momento, de como ele vive, de como ele é, e não algo de como ele será, algo que ele, na verdade, é um espelho do momento. Toda produção artística é um espelho do momento. E essa foi a crítica de Nietzsche com relação à arte, com relação até ao Richard Wagner, com o seu Parsifal, que tem um ideal, um personagem que tem um ideal ascético, ou seja, um ideal além do presente, um ideal que se afasta da característica fundamental da vida, que é existir somente no presente. Essa ideia de criar algo como um ideal externo é o que afasta o artista do que é real, do que é de fato criar e viver. Todo idealismo, ele infelizmente é algo externo. E diferente de um propósito que pode ser somente uma ideia, mas não seja um idealismo. A ideia, ela pode se abrir para outras percepções, outros horizontes, e não algo fixo. O idealismo é fixo, é como aquela visão de Don Quixote, que lê livros de cavalaria e tem somente aquela visão única e tenta ver o mundo somente com o seu ideal. Um ideal romântico também explica isso. É alguém que cria na sua mente uma ideia de que existe algo perfeito, que existe alguém que venha se encaixar nas suas conveniências, nos seus padrões, sendo que o mundo é muito mais complexo. O mundo não tem algo dado de forma fixa. Na verdade, é um acontecimento e dentre múltiplas coisas que acontecem no nosso dia a dia. A vida vive em questões múltiplas. Não existe nada fixo. Tudo é fluxo, como bem dizia o Heráclito. Além de toda essa mudança, o filósofo também teve e agradece o momento de doença, que foi a partir da doença que ele se viu nessa possibilidade de avaliar toda a sua condição e se aprofundar mais em si mesmo. Nietzsche agradece a doença por ter conseguido libertar ele de todas essas percepções com relação ao que o seu momento, que o seu ser não era. Então, isso é tornar-se quem nós somos em profundidade.